Ao longo da história da Igreja, homens e mulheres dedicados à fé cristã viveram experiências espirituais intensas e muitas vezes misteriosas. Visões, vozes interiores, aparições celestes, pressentimentos e revelações acompanharam a vida de muitos santos. Em seu livro Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares apresenta uma interpretação racional dessas manifestações, analisando como a mediunidade clarividente se expressou na vida desses gigantes da espiritualidade cristã. Hoje vamos conhecer alguns desses exemplos. Vamos começar com uma das figuras mais fascinantes da história cristã no século XVI, Santa Teresa de Ávila, uma mulher revolucionária para sua época. Doutora da Igreja, viveu profundas experiências místicas. Em seus êxtases, ela via e conversava com Jesus e os anjos. Escreveu detalhadamente sobre essas visões em sua autobiografia e em obras como Castelo Interior. Para Clóvis Tavares, as visões de Teresa são manifestações claras de mediunidade clarividente, canalizada por sua entrega mística e sensibilidade espiritual incomum. Teresa não apenas via Jesus, ela conversava com ele. E não estou falando de uma conversa metafórica, não. Ela descrevia encontros tão reais que chegava a entrar em êxtase na frente de outras pessoas. Imagina a cena, uma mulher em pleno século XVI, numa sociedade extremamente conservadora, relatando visões místicas detalhadas, recebendo orientações diretas do plano espiritual. Teresa descrevia suas experiências com uma precisão que qualquer médium moderno reconheceria. A alteração do estado de consciência, a comunicação direta com entidades espirituais, as mensagens recebidas para orientar outras pessoas. Santa Brígida da Suécia, uma figura extraordinária do século XIV, tinha uma mediunidade que começou cedo demais para ser ignorada. Aos 7 anos, ela tem sua primeira visão, uma senhora misteriosa que coloca uma coroa espiritual em sua cabeça. Aos 11, Cristo crucificado aparece e conversa com ela diretamente. E não para por aí. Brígida recebia revelações em estados de êxtase tão profundos que ficava completamente fora dos sentidos. Seu confessor Petrus Olai vivia ao lado dela só para anotar e traduzir os ditados transcendentais que ela recebia. Mas o que mais me impressiona é a amplitude da mediunidade dela. Brígida não via apenas o Cristo. Ela tinha aparições da Virgem Maria, João Batista, João Evangelista, São Lourenço, São Francisco. Era como se ela tivesse acesso direto ao plano espiritual superior. E aqui fica interessante. Assim como os médiuns modernos, ela também conseguia penetrar nas regiões inferiores do mundo invisível. Via espíritos em sofrimentos, entidades obsessivas, chegou até a ver seu próprio esposo falecido, passando por dificuldades espirituais. Brígida recebia informações sobre o estado espiritual de pessoas que já tinham morrido, e às vezes até por psicografia. E suas profecias? Muitas se cumpriram exatamente como ela havia anunciado, inclusive catástrofes que ela previu com décadas de antecedência. Durante um parto difícil, ela e suas amigas presenciaram a materialização do espírito da Virgem Maria, que a ajudou no parto. Santa Catarina de Siena, uma das grandes místicas da Idade Média, relatava diálogos frequentes com Cristo e dizia receber instruções diretas dele. Sua lucidez espiritual e convívio com o invisível demonstram um tipo de clarividência espontânea e contínua. Santa Catarina de Siena, em sua multiforme mediunidade, exerceu também o sublime apostolado da caridade por meio das extraordinárias curas que efetuou. Por ocasião da peste negra, ela foi um anjo da caridade em Siena. Ela ia pessoalmente aos lugares mais infeccionados da cidade e com as suas próprias mãos cuidava dos que já se encontravam negros e inchados pela enfermidade. Ia de casa em casa assistindo os empestados, consolando os moribundos e enterrando os mortos. Santa Margarida Maria Alacoque. No século XVII, em um convento da França, Santa Margarida Maria Alacoque tem visões de Jesus, mostrando-lhe o sagrado coração ardente de amor pela humanidade.
Ela relata que via e ouvia Jesus com clareza, recebendo mensagens e instruções. Essas aparições fundamentaram a devoção do Sagrado Coração, hoje difundida no mundo inteiro. Foi tão grata à Virgem que inclusive a curou de uma paralisia, que ela acrescentou Maria ao seu nome de batismo. Margarida não via apenas espíritos luminosos, sua clarividência alcançava também entidades perturbadoras. Ela relata na própria autobiografia um espírito que apareceu com os olhos a faiscar como 2 tições ameaçando-a. Uma vez, uma entidade a empurrou do alto de uma escada com uma braseira cheia. Ela caiu, mas não se machucou nem derrubou nada. E sabe o que mais impressiona? Suas próprias irmãs de convento achavam que ela estava possessa pelo demônio, tamanha frequência dos fenômenos mediúnicos. Margarida chegou a ver um monge beneditino que havia sido seu confessor, todo em chamas, sofrendo no purgatório. Durante 3 meses, ele não se afastou dela, pedindo orações. Ela sentia as dores dele no próprio corpo. E quando perguntavam se ela sabia o que se passava no purgatório, respondia sorrindo: "Julgais então que eu sei?" Mas os fatos desmentiam suas palavras. Ela sempre sabia. Santa Clara de Montefalco. Clara não era uma pessoa comum, mesmo para os padrões místicos de sua época. Nascida em 1268, na pequena cidade de Montefalco, na Itália, ela demonstrou desde cedo uma sensibilidade extraordinária para o mundo espiritual. Clara não apenas rezava ou meditava como outras religiosas, ela via, literalmente. Durante suas meditações profundas, ela relatava ter visões de Cristo crucificado dentro de si mesma. Ela possuía o que hoje chamaríamos de, habilidades que desafiam nossa compreensão científica. Clara conseguia ver almas no purgatório. Ela descrevia com detalhes pessoas desencarnadas, suas condições, seus sofrimentos. Imaginem a coragem necessária para carregar esse tipo de visão. Mas não para por aí, ela conseguia ler pensamentos. Certa vez revelou detalhes sobre o encarceramento de seu próprio irmão, informações que ninguém poderia ter acesso na época. Durante seus êxtases, que duravam horas, Clara ficava completamente insensível ao mundo físico. Poderiam feri-la, cutucá-la e ela não reagia. Era como se sua consciência viajasse para outra dimensão. E aqui algo fascinante. Ela conseguia ver o que hoje o Espiritismo chama de colônias espirituais. Ela descrevia mundos organizados no plano espiritual, com diferentes tipos de espíritos, benfeitores e outros em condições menos favoráveis. Uma das manifestações mais impressionantes era sua capacidade de falar idiomas que nunca havia aprendido. Certa vez, uma peregrina chegou ao mosteiro falando Languedoc, um dialeto do sul da França. Clara conversou fluentemente com ela, deixando todas as outras monjas perplexas. Testemunhas relatavam que Clara emanava luz, não metaforicamente, literalmente. Uma coluna de fogo aparecia sobre sua cabeça durante as orações, e seu rosto brilhava com um clarão sobrenatural. Clara também curava, através da imposição das mãos e orações. Tuberculose, gangrena, obsessões espirituais, doenças que na época eram sentenças de morte, simplesmente desapareciam com seu toque. E o mais impressionante, essas curas se multiplicaram após sua morte, como se sua energia curativa tivesse se intensificado com a transição para o mundo espiritual. Clara também conseguia perceber ciladas tramadas pelo demônio contra ela e seu mosteiro. Tinha uma sensibilidade aguçada para detectar influências negativas e proteger sua comunidade. A história de Santa Clara de Montefalco nos convida a refletir sobre os mistérios da consciência humana e nossa conexão com dimensões além do que conhecemos. Ela nos mostra que existem pessoas que conseguem acessar realidades que estão além da nossa percepção cotidiana. Que o coração humano pode ser literalmente um portal para experiências transcendentais.
Santa Joana d'Arc, a guerreira que ouvia vozes. Joana d'Arc, uma adolescente de 13 anos, filha de camponeses, começou a ouvir vozes, mas não eram vozes quaisquer. Eram São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, guiando-a para uma missão impossível: salvar a França durante a Guerra dos 100 Anos. O que poucos sabem é que a mediunidade de Joana ia muito além da clareaudiência. Ela também sentia o perfume das santas que lhe apareciam e foi guiada a encontrar uma espada antiga enterrada atrás do altar de uma igreja, algo que ela não teria como saber por meios naturais. Suas visões eram tão precisas que ela previu batalhas, estratégias militares e até mesmo sua própria captura. E mesmo quando foi condenada à fogueira como herege aos 19 anos, ela manteve-se firme em sua verdade. As vozes eram reais. E os fenômenos mediúnicos, registrados no livro Mediunidades dos Santos, não param por aí. O livro também relata uma espécie de mediunidade excepcional de santas que não queimavam quando expostas à fogueira, como Santa Inês, uma mártir romana do século III, condenada a morrer na fogueira, mas quando as chamas se acenderam, elas se dividiram sem tocá-la. As testemunhas ficaram tão perplexas que decidiram decapitá-la em vez disso. Santa Luzia também demonstrou esse fenômeno incrível. Mesmo com seu corpo coberto de piche e azeite, materiais altamente inflamáveis, ela permaneceu ilesa entre as chamas. Santa Cecília passou por experiência semelhante, permanecendo intocada sobre uma enorme fogueira. Bernadette, a famosa vidente de Lourdes, quando em êxtase, mantinha suas mãos sobre a chama de um círio sem se queimar. Médicos tentaram explicar o fenômeno, mas não conseguiram. Hoje, esse fenômeno é conhecido no estudo dos fenômenos paranormais como incombustibilidade, a inexplicável capacidade de resistir ao fogo sem sofrer danos. E os relatos prosseguem com santas que promoveram curas excepcionais, com o simples toque das mãos, assim como Jesus fez tantas vezes quando esteve entre nós. Então, o que pensar de todos esses fenômenos extraordinários? Seja qual for sua crença, é fascinante perceber como experiências que hoje chamamos de mediúnicas foram centrais na vida de tantas mulheres que a Igreja considera santas. Obrigado por me acompanhar nessa jornada pelo extraordinário. Não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Vamos continuar contando as histórias fascinantes relatadas no livro Mediunidade dos Santos. Até o próximo vídeo!